Eu vim te contar tudo sobre a nacionalidade espanhola para brasileiros. Então, se você tem curiosidade de saber como funciona a prova de nacionalidade, para conseguir a nacionalidade espanhola, muita gente precisa fazer a prova da CCSE, tá? Essa prova são em bases, uma prova sobre os conhecimentos gerais da Espanha. Essa própria, ela é pelo Instituto Cervantes e ela custa hoje 88 euros, tá? Essa prova, ela é muito rápida, ela é muito fácil e, por incrível que pareça, eu também pensava que essa prova seria difícil, eu não ia conseguir, como que eu vou saber dos conhecimentos gerais da Espanha, como? Mas não, não é difícil, é fácil, sim. Você tem que estudar, claro, você tem que se preparar. Eu aconselho estudar pelos vídeos dos indianos. Tem muito indiano que faz vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo os links por onde eu estudei. E tudo que eles falam ali naqueles vídeos realmente cai. Então, eu te aconselho estudar por esses vídeos, tá? Não tô ganhando nada com isso, eu realmente estudei ali. Essa prova de conhecimentos gerais, ela tem, em média, não, ela tem exatamente 25 perguntas. Você tem que acertar 15, tá? E eu acertei 17. Você tem que acertar 15 e ela dura em média 45 minutos. Geralmente, quando você faz o cadastro na CCS, você paga a tarifa, você agenda o dia da sua prova, você tem vários lugares para escolher o lugar de fazer a sua prova. Eu escolhi um lugar mais perto da minha casa, já olhei ali a forma do chegar. Não é uma prova que você vai fazer, vai pagar hoje e amanhã você já tem disponibilidade de horário, não é assim. É uma prova que, por exemplo, demora meses para conseguir agendar. Você agenda, mas assim, não é um agendamento daqui a um mês que vai ter um horário, não. Então, assim, você tem tempo de estudar para a prova, entendeu? Não fica esperando, quando eu tiver um tempo, eu pago. Não, já paga. Se tu tem o dinheiro, tu já paga e já agenda o teu dia da tua prova. Geralmente vai ser dali 2, 3 meses, tá? A prova dura em média 45 minutos. Leva caneta, lápis, borracha, tá? Lá eles te dão, mas eu não sei onde tu vai fazer, então eu te aconselho a levar. A prova é muito rápida. E muito rápido, por quê? Porque eu vi que todo mundo ali fez na mesma agilidade que eu. Eu até fiquei um pouquinho sentadinha, porque eu vi muita gente, eu tava esperando a primeira pessoa levantar, porque eu já tinha acabado. Esperei umas pessoas levantarem, e aí eu dei uma revisada, levantei e entreguei minha prova. Foi muito rápido, ninguém ficou ali mais que 40 minutos dentro daquela sala. E eu acertei 17. O resultado vem depois de 20 dias, mais ou menos, chega pelo teu e-mail, tá? Mas você também pode entrar no seu cadastro no CCSE e ver se você passou ou não na prova. O bom é que tem um aplicativo, vários, na verdade, aplicativos, você põe ali no App Store ou no Play Store, prova da CCSE, e aí você vai ver vários aplicativos, vários simulados, na maioria deles é gratuito, e você faz vários simulados, sei lá, você tá de dormir, faz mais um simulado, não sei, na hora do café da manhã tenta fazer um simulado, você vai, tá no ônibus, sabe, tá no trânsito e faz. É ali que você vai entender como funciona tudo. Não é assim que você vai decorar as respostas, não, mas por exemplo, quem é o rei da Espanha? Qual a capital da Espanha? O que significa DNI? Quantas comunidades autônomas existem? Sabe? Para você entender a coisa toda, né? Realmente para você estudar sobre aquele país que você quer. Você quer viver, que você quer participar, então realmente, né, te envolve, sabe, com a história do país, para que você se saia bem o melhor possível, na verdade. Prova que você vai passar, que não é de conhecimentos gerais, aí eles vão te testar. Se você fala bem, se você lê, se você escreve bem o idioma, se você consegue se comunicar, ter uma conversação. E essas provas, elas rolam desta maneira. A primeira prova que você entra para fazer não é no mesmo local que você fez. Essa que eu acabei de falar, de conhecimentos gerais, ela é outra prova.
E você vai escolher, na hora que você pagar, você vai escolher o lugar que você vai fazer. Geralmente essa prova, ela é feita em escolas de idiomas, tá? Por toda a Espanha. E ali no site do Instituto Cervantes, que eles vão te indicar quais os locais da prova autorizados pela prova. O pessoal que lá trabalha não tem nada a ver com a prova. Eles têm a ver que são uma escola de idiomas, eles recebem o material, eles passam pra gente, eles nos passam todas as regras e tudo como funciona, eles recolhem as provas e entregam para eles. Quem corrige essas provas são máquinas. Então é muito importante que na hora que eles estão te explicando como fazer a prova, você faça corretamente do jeito que eles estão falando. Você não faça da sua cabeça da maneira que você está pensando em fazer, entendeu? Tem muitos detalhezinhos. Esse eu não vejo ninguém falar aqui no YouTube. Mas eu me lembro muito bem. Quando eu cheguei, eu pensei que era um local dos espanhóis e tal, que eles nos analisavam, se nos dariam ou não a nacionalidade deles, mas não, gente, não tem nada a ver. É uma escola de idiomas qualquer, que ensina vários idiomas e ali eles têm o local para fazer as provas, autorizados para fazer as provas. A primeira prova que eu fiz foi no outro dia e eles me passaram uma salinha e lá na salinha tinha uma mulher e ela falou assim pra mim, escolhe uma figura. Ela me deu, eu escolhi a figura e ela pediu pra mim escrever o que eu tinha visto naquela figura. Aí eu escrevi, passei pra ela. Aí ela falou, tá bom, agora a gente vai. Ela me deu 3 minutinhos pra fazer isso. Aí depois ela me passou pra outra sala e né, lá nessa outra sala tinha uma pessoa na minha frente e uma senhora atrás de mim. E essa senhora na minha frente queria me fazer perguntas, como é meu nome, por que, que eu vim morar aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu achei da cidade, como que é meu dia a dia, se eu tinha filhos, se eu tinha família. Ela foi me fazendo um monte de perguntas. Era como se a gente tivesse se conhecido agora e estava tomando um café na Praça da Espanha. Era isso, sabe? E a pessoa que estava atrás de mim, depois eu entendi que ela estava anotando tudo que eu estava falando. Ela estava me analisando, sabe? Eu estava passando por uma prova e foram muito simpáticas. Em nenhum momento fui tratada de maneira mal, errada, não sei. Tava tudo bem, tudo tranquilo, super simpáticas, e acabou a prova. Ela falou, tá bom, Malu, se a gente agradece, agora acabou. Aí você fica esperando que a gente vai te mandar o resultado. Tá bom. E aí eu fui embora. Aí eu voltei no outro dia, para fazer digamos assim, mais 2 provas, ao meu ver, tá? Mas era num momento só. Eu lembro que eu entrei às 11 e saí às 2 da tarde. Eu entrei na sala e eles já avisam, olha, vocês têm que fazer no X certinho, fazem, não falem, não olhem para o lado, nananana, explica um monte de coisa. E aí você fica tudo olhando. Curiosidade, tinha muitas pessoas de outras nacionalidades. Não é só brasileiro que vai lá, sabe? Às vezes a gente pensa, é só brasileiro. Não, gente, tem gente de tudo quanto é nacionalidade. E para eles é muito mais difícil estar lá do que pra gente. Querendo ou não, o português tem muito parecido com o espanhol. A gente, não que as palavras são parecidas, não é isso que eu quero dizer, mas assim, os nossos ouvidos são bem mais abertos. Eu lembro que quando a gente saiu, um indiano veio conversar comigo, ele me perguntou se eu já tinha estado ali. Eu falei, não, é a minha primeira vez. Aí ele falou assim, nossa, é a 4ª vez que eu venho aqui, então tu imagina o tanto que é difícil pra ele, sabe? Então, assim, gente, a gente consegue. A gente consegue. Então, aí no outro dia, quando eu voltei, eles fizeram uma prova de perguntas, onde eu tinha que riscar um xizinho, tá? E aí era no modo ouvir, né? Eles colocaram um fone pra gente e mandaram a gente escutar o que que a gente escreveu, o que a gente estava ouvindo, né? E a gente escreveu, pronto. Depois, ela colocou um áudio num relógio, desculpa, num relógio não, numa rádio. E a gente tinha que anotar o que que a gente estava escutando. Era uma música. E depois, ela escreveu ela deu um monte de assuntos e a gente podia escolher qual assunto a gente queria falar para escrever uma redação. Ela explicou que a redação deveria ter mais de 25 linhas, que a gente devia escrever com a letra solta, não com a letra emendada, com a letra solta, isso.
e que a gente deveria escrever com caneta. Eu acho que era caneta azul, não me recordo. Ai, desculpa, não me lembro. Mas eu lembro disso, que ela quis falar da nossa letra, que deveria ser letra perfeita, não poderia ter rabiscos, riscos, porque quem corrige é uma máquina. Então, se você não fizer, ela não vai ler e você não é porque você errou, mas porque ela não corrigiu da forma que ela está ordenada a fazer, né? A corrigir. Então é isso. E aí, vale a pena tirar a nacionalidade? Gente, para quem mora aqui há muitos anos, para quem vem para cá, assim como eu, sem documentação, ilegalmente, e tentei a vida aqui, sim, vale. Vale muito a pena. Eu acho que a gente merece isso, sim. E eu tinha muito esse objetivo no meu coração, que eu ia conseguir, eu ia tentar, eu ia passar, eu ia conseguir, porque além de ter vários benefícios, eu entendo que isso não reflete só em mim, mas reflete em toda a minha família. Eu mudei gerações na minha família e por isso eu me esforcei tanto e eu quis tanto trazer essa nacionalidade para a minha vida, para a vida da minha família. Hoje eu tenho dupla nacionalidade. Hoje a minha filha mais velha tem dupla nacionalidade por conta desse meu esforço. E as outras duas nasceram aqui, então elas têm nacionalidade apenas espanhola, ainda não tem nacionalidade brasileira. Então é isso. Se você gostou do meu vídeo, deixa seu like. Se você quer fazer algum tipo de pergunta que ficou meio raso, que eu falei, eu vejo que às vezes as pessoas não entendem muito, que eu começo um assunto e me desvio, ou talvez que eu converso demais, não entendam mal, mas não tem problema nenhum tu deixar tua pergunta aqui embaixo, eu vou responder, não em forma de vídeo, mas em forma de texto, e tirando a tua dúvida ou a dúvida de outras pessoas, e é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, né? E também porque eu quero sim crescer no canal. E é isso, gente. Então, se inscreva no nosso canal, assim você não perde. Eu vou voltar a postar vídeos aqui, claro, mas assim, tô organizando os assuntos que eu quero trazer pra cá. Minha vida mudou muito de uns anos pra cá. Talvez aqueles vídeos já não sejam mais a base do que eu quero trazer pra cá, mas sim, eu vou continuar trazendo vídeo pra cá, tá bom? Beijo. Tchau.